Beleza. Bora lá então, ó. Estamos gravando. Estamos gravando, então, quem permanecer aqui fica entendido que aceita, né, a disponibilização das imagens, beleza, da voz, de tudo maravilhoso sobre sua pessoa. Hoje nós vamos analisar um caso de TCMD do Silvio Santos, cujo nome verdadeiro é Senor Abravanel, certo? O que eu fiz, gente? Eu peguei os casos no site do TJ, baixei ele todinho e li do começo ao fim. Por que eu começo falando isso? Isso é um hábito que eu tenho desde que eu era júnior mais alta um pouco. Eu já consegui resolver caso que a galera achava que não ia conseguir só porque eu fui a única que leu. Leu do começo ao fim. E eu lembro que eh, já teve, quando eu era plena, que eu tinha que liderar equipes, a galera júnior ficava brava comigo, que eu fazia ler o processo. Um dia uma menina pegou um processo de 7.000 páginas. Ela, mas o processo tem 7.000, eu vou ter que olhar todas. Eu falei, vai. Porque se a gente que é advogado não olhar, ninguém mais vai. Só que assim, 7.000 páginas, e é normal, já vi processos desse tamanho em tributário, é perfeitamente normal. Você não lê como se lê um livro. Vai ter muitas páginas que você vai pá, mas que você tem que olhar todas, tem, tá bom? Parece óbvio, mas muitas pessoas, por incrível que pareça, faz a peça, o que tem que fazer, a defesa baseada só na última petição e não lê o processo. Então, esse é um hábito que eu tenho e que eu falo muito, muito para as pessoas. Leia o caso da página 1 até a última. Inclusive, eu tinha esse hábito até quando o caso já era meu há bastante tempo. Eu ia fazer uma apelação, por exemplo, eu fiz a inicial. Eu lia novamente a inicial, a contestação, outras manifestações, decisões, porque você pega coisinha que ninguém pega, já que as pessoas não leem os processos, por incrível que pareça, os próprios advogados, tá bom? E é isso que eu fiz no caso do Silvio Santos. Oi, Gislaine. Peguei o processo, maravilhosa. Peguei o processo e li. E aí vamos pensar juntas aqui, tá bom? Não tem nenhum juízo de valor do caso do Silvio Santos. Ele é um caso de muito dinheiro mesmo, certo? Então, o que eu vou analisar o que está escrito lá e fazendo comentários técnicos, sem nenhum juízo de valor, mas eu vou destacar ali as alegações da petição inicial e também as alegações da outra parte, da Fazenda, né? Que faz sentido para a gente já pensar como que a Fazenda age nesses casos, beleza? Então, bora lá. Deixa eu colocar. Eu não vou mostrar a primeira parte da petição, a primeira folha só. Por quê? Ó, olha como é um cuidado que o escritório teve. O caso do Silvio Santos foi pedido sigilo de justiça, mas foi negado, né? Por isso que eu consegui ter acesso e qualquer pessoa consegue. Inclusive, tá bombando as notícias aí sobre esse caso, porque um monte de gente foi lá e pegou. Mas os documentos sensíveis, eles não estão disponíveis, tá bom? Quando você vai protocolar no digital, você consegue ticar, tem um botãozinho que você tica para você determinar, ó, esse documento é sigiloso. Então, as declarações do imposto de renda não estão disponíveis, cópias dos RG, CPF da galera não está disponível, não tem nada, nem a cópia do contrato social da empresa dele está disponível, nada dessas coisas, certo? Só na primeira parte da petição inicial que tem o número do RG e do CPF das herdeiras todas, que aí essa parte eu não vou dividir a tela aqui porque a gente está gravando. As outras, não, tá? Nenhum documento sensível está disponível. Vou dividir a tela com vocês. Dividir a tela inteira, que aí vocês veem tudo que eu estou fazendo mais fácil. Confirma para mim se vocês estão vendo um PDF, mandado de segurança, com os destaquezinhos em... E se o tamanho tá bom também. Então, a Fernanda disse que tá vendo, e o tamanho tá bom, né? Para Para mim mim tá bom. tá... Vou aumentar, para mim tá muito pequeno. Como é que eu aumento isso? Tá bom, ó. São dois os casos do Silvio Santos, beleza? Deixa eu ver aqui, mensagem nenhuma. Dois casos. Um deles é um mandado de segurança para discutir o ITSMD incidente sobre bens que ele tinha no exterior, certo? E o outro é uma ação anulatória. Então, com esse caso,
do Silvio Santos, a gente vai conseguir ver muita coisa de TCMD, mas também a estratégia processual que o escritório tomou, que para mim fez super sentido. Beleza? Então, bora lá. Vou pegar uma aguinha. Vou ver primeiro esse mandado de segurança. Ó, aqui, vê que tem várias autoridades. Lembrando, né, que o mandado de segurança, ele é impetrado sempre contra um ato coator. E quem faz qualquer ato nessa vida é uma pessoa. Então, a autoridade coatora, nesse caso, é o secretário da Fazenda, o coordenador da administração tributária e o diretor da arrecadação do Estado de São Paulo. Como que a galera sabe quem são os atos coatores, gente? Cada mandado de segurança que você for impetrar, você vai ter que entrar na lei, na legislação do Estado, ou sei lá, do que você está discutindo, e ler lá quem são os responsáveis, beleza? E aqui a discussão é ITCMD, dizendo que a cobrança é indevida, por conta, o ITCMD é Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, beleza? Nesse caso, estou falando do tributo sobre a herança, sobre a morte, os Eu não valores sei lá como, dos né? bens Mas transmitidos por seria conta da morte do Silvio Santos. Ó, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode me interromper enquanto eu estiver falando, tá? É até melhor, porque vai que depois a, a pergunta não faz mais sentido. E como eu não vejo você, porque eu estou dividindo a tela, eu vejo poucas pessoas aqui na minha tela, vocês podem me interromper, beleza? Não precisa nem levantar a mãozinha. Então tá aqui, ó. O Silvio Santos morreu, o nome dele de verdade é Senor Abravanel. O inventário é um inventário judicial, certo? O inventário propriamente dito está em segredo de justiça. Não tem a cópia, tá aqui no mandado de segurança, mas não fica disponível. Os advogados foram bem cuidadosos nisso, certo? Aqui está o pedido de sigilo para proteger a intimidade da família. Foi negado esse sigilo nos dois processos dele. Segredo de justiça foi negado. O que é que está sendo discutido aqui, ó? Duas, de ITCMD. Imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. Qual que é a base de cálculo, então, do imposto causa mortes? É a herança, né, gente? Todos os bens deixados pela pessoa que, infelizmente, faleceu. E aqui está se discutindo, a primeira coisa é, viu, ele deixou para mim bens, mas tinha dívida também. Tem que abater a dívida desse valor, meu. Essa é a primeira discussão. E a segunda discussão é cobrar ITCMD de bens mantidos no exterior, certo? Ele tinha maior parte dos bens dele, inclusive no exterior, 428 milhões de reais nas Bahamas, certo? Então, essas duas discussões a gente vai ver com maior detalhe. Beleza? Essa ação de inventário que está aqui, não adianta nem pesquisar lá, porque não consegue, está em segredo de justiça mesmo, eu testei. É um caso tocado pelo Pinheiro Neto, uma petição, como é de se esperar, né? Muito bem feita. Bom, que dívida é essa? Que dívida é essa que eles querem abater da base de cálculo? É um contrato de mútuo, de empréstimo. Gente, eu não sei com quem que é, porque não tem a cópia, tá bom? Aqui. Mas, na resposta da Fazenda, ela diz que esse contrato é com uma das filhas e que este contrato é um pouco estranho, porque ele não tem data para pagar. E mesmo assim o dinheiro foi depositado em uma empresa que também é controlada pela família. Então, já estou adiantando aqui, isso não sou eu que estou falando, é a resposta da Fazenda, que há indícios de simulação, de que esse contrato não é real, tá bom? Eu mesma não li o contrato, não está disponível. Bom, segunda coisa que está sendo discutida é a incidência do ITCMD nos bens que ele tem no exterior, certo? Qual que é o problema disso daqui, ó? A nossa Constituição fala assim, viu? Precisa de uma lei complementar para regulamentar
para regulamentar a incidência do ITCMD quando os bens, quando alguma coisa está no exterior. Por que que isso faz sentido? Vamos pensar agora, logicamente, sem decorar as coisas? O ITCMD ele é um imposto estadual. Então, cada estado tem o poder de definir qual é o seu ITCMD, como vai ser, como não vai ser. Se não tiver uma lei complementar que dê as premissas básicas para como que vai ser a incidência quando o bem estiver no exterior, ou quando quem morreu residia no exterior, alguma coisa estiver no exterior, a gente corre o risco de um estado legislar de um jeito, outro de outro, e a gente ter dois estados cobrando a mesma coisa, por exemplo. Certo? É para isso que a lei complementar serve, para evitar que um estado legisle de forma estranha. É assim com o ICMS também. A gente tem uma lei complementar que define o ICMS, a regra geral dele, justamente por ser um tributo estadual e não deixar cada um fazer o que quer da vida, certo? E Guilherme, você está com a mão levantada, eu não sei se foi agora ou faz tempo. Diga aí. Nada, tá esperando você terminar o raciocínio. Ah, pode falar. Então, o que que acontece? Eu tenho uma dúvida, porque o mandado de segurança ele foi feito a respeito de dois pontos, né? Que é sobre o abatimento de dívida e sobre a legislação de São Paulo, né? Sobre o ITCMD de cobrança do exterior. Uhum, Seria uma estratégia viável fazer dois MS, um para cada assunto? Vide que, por exemplo, não sei se encaixa no mesmo pensamento, mas quando você faz um mandado de segurança, no caso das clínicas para equiparação hospitalar, onde você tem dois serviços distintos, é, você pode acabar um deles tendo deferido e o outro não, e acaba compensando você fazer dois diferentes para não perder o, como é que fala? A justa causa, por exemplo, você tem dois, um é passível, o outro não. E aí uhum. eles negam o mandado de segurança porque tinha um que não é passível. Seria nessa mesma lógica também? Ou nesse caso do TCMD isso não entra? Homem, eu não tinha pensado por esse lado, mas na minha cabeça eu acho que seria possível, sabia? Se fosse uma estratégia do escritório que, nesse caso, entenderam que não ia bagunçar o coreto discutir em um lugar só. Mas, em tese, poderia. Por que não? Porque às vezes você vai pegar um caso lá, igual da equiparação hospitalar, a gente vê isso, porque se você, pelo menos eu entendi assim, que no mandado de segurança, por exemplo, eu estou usando em analogia o caso de equiparação, porque assim eu não cheguei a fazer ainda do ITCMD, desse negócio de abatimento de dívida. Mas, por exemplo, quando você tem equiparação hospitalar, você tem dois serviços, três serviços, e aí tem dois que você meio não sabe se vai ou se não vai. E aí é melhor discutir em mandados de segurança diferentes, porque se o juiz confundir, ou se o juiz entender por um e não entender por outro, ele pode indeferir tudo. E aí Pode. você acaba perdendo sua causa de fazer, porque aí você não pode discutir de novo, né? Via judicial por uma ação declaratória, por exemplo. É uma boa Se você estratégia, perde a viu? viés. Só que nesse caso tem que ver também, porque provavelmente esses processos seriam julgados juntos, né? Eles seriam enviados para o mesmo, talvez para a mesma vara, alguma coisa assim. Pode ser conexo, né? É, Porque certo? quando o juiz que der o despacho saneador no primeiro, a não ser que a pessoa tenha muita sorte, mas se você fez a distribuição do primeiro, o juiz que der o despacho no primeiro, todas as ações versando sobre aquela Tema. parte, ele vai ficar Ele vai prevento. ficar, Aí tudo Sim. vai tudo E para assim, ele. sim. Você vai discutir dois assuntos diferentes, por exemplo, no caso das clínicas, é dois serviços totalmente diferentes. Você, hum, sei lá, você vai discutir procedimento estético pós-cirúrgico, que é uma coisa que é aceita, e discutir um procedimento estético que tem uma questão ali que não é nada definido, que você pode acabar tendo problema. Então, se você discutir em duas, talvez fica mais fácil para o juiz e você não perde o risco dele indeferir o mandado inteiro. é. Quando são coisas que você acha que vai bagunçar o coreto, talvez faça sentido mesmo. É legal, coisa para se pensar na prática. Mas não teria um risco de uma má-fé aí, Vê? Se fizer dois, é mandado de segurança? Não seria temerário? Porque, assim, Eu não sei, porque pelo, pelo menos no pelo menos nesse caso que você está apresentando aí da dívida e da herança, não sei, eu pensando nessa situação,
Poderia ser entendido como uma má-fé, não? É que eu não sei aqui, como eu não tenho acesso ao processo inteiro, porque, por exemplo, se essa dívida que eles estão querendo abater tem a ver com o segundo ponto, que é as empresas que estão fora. Ah, tá. Me pareceu que não, me Eu, pareceu que não são os bens que estão no exterior nada mais são do que empresas, tá? Ele era sócio de empresa, e essa dívida não é da empresa, realmente é uma dívida separada, mas eu não tenho certeza, gente, porque eu não tive acesso aos documentos, ninguém tem, só os advogados da parte. E aí eu tenho que justificar na inicial, né? Tanto é assim, a Denise, que eles fizeram esse mandado de segurança e uma ação normal para discutir uma outra perninha do ITCMD do mesmo inventário. E aí Ah, tá. eles justificaram no comecinho, falando, ó, eu decidi aqui por fazer essa ação normal, ordinária, porque aqui eu preciso de dilação probatória. E aqui no MS eu estou discutindo só esses pontos, porque aqui eu entendo que não precisa. Então, tudo é justificar no começo, né? O que que você fez aqui? Certo? Beleza. Bom, então tá aqui, ó. O segundo ponto é, então, para o Estado cobrar o ITCMD de bens que estão no exterior, tinha que ter uma lei complementar, e essa lei complementar não existe. Aí os estados falaram assim: poxa, que vida, já que não existe, eu mesmo vou fazer minha lei, já que não tem a lei complementar. E o São Paulo fez a lei dele, por exemplo, falando, né, que cobra o ITCMD de bens no exterior. Só que o STF já entendeu que essa lei é inconstitucional, porque se não tinha lei complementar, o Estado não poderia fazer as vezes da lei complementar. Não é assim que funciona. Então, o artigo 4º aqui, ó, da Lei de São Paulo, que fala que vai sim ter ITCMD sobre bens que estão no exterior, foi declarado inconstitucional, certo? Mas aí, gente, veio a emenda constitucional que trouxe a reforma tributária, a 132 de 2023, e falou assim, viu, é o seguinte, enquanto não tem lei complementar, enquanto não tem lei complementar, pode cobrar o ITCMD de bens que estão no exterior, ele vai ser, quem vai poder cobrar é o estado onde o de cujos tinha domicílio, certo? É uma lei, é uma previsão provisória, enquanto não tiver lei complementar, certo? Aí a dúvida é, beleza, veio uma emenda constitucional depois, falando que o estado que pode cobrar é o estado onde o sujeito que morreu estava domiciliado. O Silvio Santos não estava domiciliado aqui em São Paulo? Então São Paulo pode cobrar? Essa é a dúvida. Sim ou não? A tese do contribuinte é não, porque a lei já nasceu inconstitucional. O estado teria que publicar outra, certo? E, obviamente, a tese do fisco é que pode cobrar sim. A gente vai ver com mais detalhes. Ficou claro até aqui, ó, as duas coisas que estão sendo discutidas? Vamos descer. Aqui é legitimidade das partes, eu vou passar batido, tá? Porque não tem muita controvérsia em relação a Professora, isso. Ó, como ele achou quem é a autoridade coatora? Essa lição de casa que a gente tem que fazer quando vai impetrar mandado de segurança. Pegaram lá o decreto que trata da organização da Secretaria da Fazenda e foi ver quem são os responsáveis pelas paradas, ó. A Coordenadoria da Administração tem as seguintes atribuições: arrecadar tributos, supervisionar a arrecadação, fiscalizar tributos. Tá vendo? Foi daqui que eles tiraram quem é a autoridade competente. É essa lição de casa que a gente faz quando vai impetrar cada mandado de segurança, certo? Lê a norma lá, que você, se é um ato coator de alguma autoridade administrativa, toda a esfera administrativa é regida por alguma norma, uma portaria, um decreto, alguma coisa. Você tem que achar e ler. Não tem muito o que fazer, não. Aqui também é sobre o fórum competente. Isso aqui também eu vou passar, porque está falando que nesse caso não precisa de dilação probatória, e aqui é uma questão processual, né? Verônica, quando é que eu posso usar um MS ao invés de uma ação ordinária? Primeiro, por que que o MS é bom? Se eu perder, não tem condenação em honorários, não tem sucumbência. Mas qual que é a regra do MS? Tem que ser algo que está lá na cara, ó, não vai ter dilação de prova.
você tem que juntar todas as provas já na petição inicial, não pode juntar depois. Diga, Roberto. É Roberto. Boa noite, professora. Boa Me diga noite. uma coisa, eu não estou lembrado se assim, essa emenda constitucional foi antes ou depois do Silvio Santos morrer. Isso aí faz diferença? O fato Foi antes. gerador vir antes ou depois da lei? A Foi emenda antes? constitucional foi em dezembro de 2023 e ele morreu em agosto agora de 24. Ou seja, quando ele morreu, quando abriu a sucessão dele, a emenda constitucional já estava valendo. Ah, beleza. Beleza. Top. Bom, aqui está explicando os fatos, ó. Vamos ler os fatos direitinho. O que está sendo discutido aqui? O que está sendo transmitido lá no inventário? Os bens no exterior e uma dívida, tá? Aqui ele até fala, ó. O Silvio Santos e uma das herdeiras. Aqui está explicando já, ó. Foi uma das herdeiras, não sei qual delas, tá? Uma das filhas dele. Celebraram um contrato de empréstimo no valor de 10 milhões e que, se for atualizado até a data que ele morreu, dia 17 de agosto, ele vira 10 milhões 307 mil. Então, é esse empréstimo aqui que eles querem abater da base de cálculo do ITCMD. Porque empréstimo, realmente uma dívida, ela não é um bem, né? É uma coisa que está corroendo o seu patrimônio, na verdade. E os bens no exterior são algumas empresas. Uma empresa localizada nas Bahamas, que chama Daparris, essa empresa, não sei como é que pronuncia, tá? E tem também duas contas correntes. E aqui está o valor, ó, dos bens localizados no exterior. 429.947.843,54 reais. Rapaz, é dinheiro. O ITCMD sobre esses bens localizados no exterior, 17 milhões. Beleza, gente? É isso aqui que está sendo discutido. Na segunda perninha. Essa parte aqui que não se quer pagar, tá? Porque, em tese, não poderia incidir sobre os bens que estão no exterior. Vamos ver, então, aqui a questão das dívidas. Certo? Dívida. Aqui, estou na petição inicial, então isso aqui é a alegação do advogado, dos advogados do Silvio Santos, da família do Silvio Santos, beleza? Como que eles começam a estruturar a petição, viu? O pessoal, o juiz. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Essa petição tem uma coisa que eu gosto muito. As palavras que não podem passar batido em negrito. E você vê que ele não negritou a frase inteira, ele negritou só as palavras importantes de verdade. Bens ou direitos transmitidos. Certo, gente? Nas minhas, não só em petição, mas em e-mail, até mensagem, eu procuro também fazer isso. Ajuda muito quem está lendo, tá? A petição da Fazenda, por exemplo, não tem isso, aí já dificulta. Bom, bem ou direito transmitido. Aí, eles pegaram lá os acórdão, dos artigos do Código Civil que fala assim, viu? Quem está recebendo a herança não pode responder por dívidas que ultrapassem o que ele recebeu, certo? Então, quando eu vou receber uma herança, eu não posso ver só os bens e os direitos. Eu tenho que ver as dívidas também, que são os passivos. E realmente o conceito de patrimônio, gente, patrimônio é um bolo formado por 3 ingredientes: os ativos, os bens, os direitos e as dívidas ou passivos, beleza? Eu tenho que colocar tudo isso na conta e só depois eu sei qual é meu patrimônio. Se eu tenho eu comprei um terreno que vale 200 mil reais, mas eu tenho uma dívida para pagar esse terreno ainda de 150, na verdade meu patrimônio é só 50, certo? Deixa eu ver a mensagem aqui. Ah, tá, era do Guilherme. Pronto. Ó, aí aqui
ele fala o seguinte, ó. Fala o que eu acabei de falar, tá? Que o patrimônio para fins de TCMD tem que considerar as dívidas também. Logo, se eu tenho um contrato de uma dívida, ele tem que ser abatido lá da base de cálculo do imposto de renda. Certo? Do imposto de renda, não, gente, desculpa, do ITCMD. Estou viajando na batatinha. Vamos descer mais. Aí, a petição, ele junta algumas decisões que tratam exatamente desse tema. Que sim, pode abater as dívidas da base de cálculo, porque isso respeita a capacidade contributiva, ele não faz com que não tenha o efeito confiscatório, né? Porque você não pode ser tributado por um valor que você nem aumentou seu patrimônio. Na verdade, você vai ter que pagar, aí não faz sentido. Ele foi colocando várias decisões. Outra coisa linda de viver nessa petição aqui, ó, para citar jurisprudência em forma de tabela. Gente, isso aqui é muito didático. Em forma de tabela, destacando. Por que que ele deixou em negrito essa data aqui, ó? 1/10/2024? Porque é recente. Concordam que decisões recentes têm mais força? Então, ó, em forma de tabela para citar jurisprudência, destacando as partes que são importantes de verdade. Vamos ser honestos aqui, ó. Juiz, não lê a jurisprudência inteira que você citou. Você tem que esfregar na cara dele. Na verdade, são os assessores que vão ler e fazer a sentença, né? Você tem que esfregar na cara de quem vai ler o que você quer que ele leia nas decisões que você está citando como jurisprudência. E esse formato aqui é muito bom, ó. E percebe que ele está citando em ordem decrescente. Olha a organização dessa petição, ó. A mais nova, depois a um pouquinho mais velha, grifando o que ele quer que leia. Tá vendo, ó? Ó, certo, gente? Isso é didático. Uma petição didática. Olha que bonitinho. Olha o tanto de decisão que acharam. Isso aqui foi um time de estagiários e advogados júniores, plenos, fazendo essa pesquisa ao tanto. Beleza, gente? Ó, e acharam coisas de 2024. Tudo dizendo que tem que excluir da base de cálculo as dívidas. Certo? E ainda como se não bastasse, ele citou as decisões de outros anos, que não foram de 2024. Ó, isso aqui é uma estratégia. Eu poderia fazer uma tabela com todas essas decisões aqui, mas eu vou fazer a minha petição ficar mais grande não, ó, gente do céu, ficar maior do que o necessário? Não tem necessidade. Se eu já achei várias decisões recentes, as outras eu só cito, certo, gente? Petição super didática, tá bom? Segunda discussão já. A primeira já foi. Segunda, se pode incidir o ITCMD aqui em São Paulo sobre bens no exterior, já que não temos uma lei complementar. Aqui, gente, tá contando a historinha que eu contei no começo já para vocês, então vou passar mais rápido. Ó. A Constituição Federal fala que precisa de uma lei complementar para regulamentar a incidência do ITCMD nos casos quando o decujus possuía bens, ou quando ele morava fora, ou quando o inventário foi processado fora do país. Tinha que ter uma lei complementar para regulamentar essas situações. Certo? Não tem essa lei complementar. Não tem essa lei complementar. E aí? E aí, o Estado pode legislar, já que não tem a lei complementar? E, obviamente, a conclusão aqui da petição inicial é que não, né? O que significa isso, então? Pô, já que não tem complementar, é azar é de você, legislador, que não fez a lei. O problema é seu, dormiu no ponto. O direito não... Como é que era aquela frase? O direito não socorre aos que dormem? Eu escutava muito isso quando eu estava na faculdade. Dormiu, eu não pago o meu imposto, porque se não tem E lei, eu não sou obrigado a pagar. voltando O no. tributário incide sobre, prevê o princípio da legalidade, tudo bonitinho. Certo? E aqui ele cita o tema do... Não, falou pra interromper Oi? aqui, eu tô interrompendo já. Diga. Aqui, aí, o que eu ia falar? Falei, desculpa te interromper, que você falou que podia Não interromper, pode, porque então. senão depois a pergunta não faz sentido.
Comigo é assim, pelo menos. Não, eu pior que eu ia mais brincar que você estava comentando, né, que quem lê os assessor lê, faz a sentença e assina, porque não precisa assinar no papel, então ele tem É o certificado verdade. digital na Eles máquina, têm ele o assina. certificado do juiz agora. É quase o princípio do estagiário natural, né? O estagiário que move o judiciário, é os assessores que move lá. Mas a gente, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu queria ser juíza, sabia? Porque eu falei, eu quero analisar casos, eu quero, como é que eu falava? Eu quero poder interferir na sociedade. Aí eu fui fazer estágio numa vara. Eu fiz estágio em vara por quase 7 meses. Gente, aquilo é um inferno, é 1 milhão de processos. Não tem juiz que consiga fazer aquilo. Se ele não fizer assim, não vai. É uma linha de produção. Ele tem que ter um método para ele pegar só os casos que são mais casca grossa. Ele já define lá o que ele entende desse, daquele direito e vida que segue. Senão é humanamente impossível. Por isso que valeu esses 7 meses que eu fiquei na vara, porque olha, eu fazia despacho, pra você ter ideia. No segundo ano da faculdade. Não, Ô, não Vê, estava nem no segundo. vocês chegaram a ver o caso daquele juiz que ficou mais de 100 dias fora com o certificado dele com os assessores, e aí ele está respondendo algum processo administrativo, alguma coisa assim? Não vi. Eu vi no Instagram em várias páginas de direito um juiz que ficou, se eu não me engano, 100 dias fora, e Hum. aí ele deixou o certificado e o pessoal da vara trabalhando, dando sentença, fazendo tudo por ele. Também esse daí, puta que lá merda, né? As pessoas também, é uma criatividade, senhor. Falo nada. Bom, aí ele exagerou, né? Uma coisa é ter método para desaguar os processos, outra coisa é o cara ficar fora e não fazer nada, né? Mas enfim. Bom, tá aqui o fundamento legal disso, tá? Pô, não tem lei complementar, a, a legislação do Estado de São Paulo, que tratava sobre esse tema, foi declarada inconstitucional. Mesmo vindo uma emenda constitucional depois, essa lei não volta a valer. E o nome disso eu aprendi isso bem no comecinho da faculdade, é repristinação, não é? Uma lei que deixou de ser válida, depois ela volta, isso não existe, tá? Se ela é inconstitucional, vai ser, ela não existe mais no ordenamento jurídico, ela não volta a valer depois. Teria que ter uma outra lei para tratar desse tema, porque ela já nasceu inconstitucional. Beleza, gente? E essa é a tese jurídica desse caso, certo? Uhum. Outra coisa é, que eu achei inteligente do argumento aqui da petição é que ele, além de ele falar dessa tese normal, ó, a lei foi declarada inconstitucional, ele não vai ser constitucional agora só porque veio uma emenda constitucional depois. Isso não existe. Mas ele ainda analisou o texto da lei, né? Os advogados, a gente às vezes consegue as coisas no detalhe. E esse detalhe eu não tinha percebido, você acredita? Eu falei, olha que legal, né? Esse detalhe aqui, ele falou assim, ó, e mesmo assim, a, a emenda constitucional, ela deu um critério lá para você cobrar o ITCMD de quem está no exterior. E ela falou assim, a emenda constitucional, ó, quando os bens estiverem no exterior, o estado que vai ser competente para cobrar o ITCMD é o estado onde a pessoa que morreu residia, o de cujus, é a residência do de cujus. Já, já a lei de São Paulo previu um critério diferente, que vai ser onde estão domiciliados os herdeiros. Então, tudo isso para dizer, a lógica aqui é que, além de a lei de São Paulo ser inconstitucional e não voltar a valer nunca, mesmo que ela voltasse a valer, o critério que ela usou não bate com o critério da emenda constitucional, certo? Eu sempre procurei fazer isso nos meus casos. Eu fui criada em contencioso, né, gente? Os primeiros anos da minha carreira era só contencioso que eu fazia. A gente sempre pensava em argumentos subsidiários, que são aqueles que
Pô, vai que o primeiro não cola. A gente nunca ia um argumento só. Tá bom? Vamos descer. Aí, novamente, alguém não, um time muito qualificado fez uma pesquisa de jurisprudência muito porreta e achou um monte de julgado. Ó, gente, o tanto de julgado que acharam sobre o tema. Recente, ó, por que que tá em negrito isso daqui, ó? Porque é recente, ó, o tanto. Se um dia vocês precisarem fazer uma pesquisa sobre este tema, não precisa pesquisar, é só pegar essa petição, entrar no site e pegar esses casos aqui, gente. Por que a gente vai se matar sendo que alguém já fez isso por nós? Não é? Que legal, Já, acho ótimo isso. já tava fazendo a pasta aqui, já eu coloquei caso Silvio Santos, ia fazer a pasta, vou pegar esses julgados e colocar o PDF de cada um e colocar um resumo do que se trata, porque na hora que eu É precisar isso, pesquisar, eu já tenho uma pré-feita. pronto. É isso, gente. Nesse mundo a gente não se mata Vamos se fazer alguém isso, é já mais se rápido. matou por nós, correto? Porque foi uma coisa que você ensinou. Hum, Você estava falando, acho que sobre o caso da Transpinho. Que você hum. até falou, de vez em você ler um livro de 2.000 páginas de contabilidade ou ler diversos casos, pega alguém que já fez isso em algum caso, aí você vai pegar aquele conceito lá e pronto, você não precisa ler o livro, mas você tem o conceito que foi usado pela Receita Federal, pelo Exato. CARF, É e a isso. mesma coisa de julgado, você pega os mesmos julgados, enfim, e só organiza, né? Que é o Organize mais bem. difícil. Quer dizer, o mais Depois difícil é tem você que ler o procurar, você já livro, tem viu, pronto, você gente? só Ó, organiza. fique claro. Só que eu vou. É o último lugar que eu pego para ler. Porque os livros não são didáticos, a galera enrola. E você, quando você já vai com o conceito um pouco antes na sua mente, você lê o livro com mais efetividade. Mas tem que ler o livro, viu? É importante. Porque o livro Mais detalha, fácil entender o livro depois. é mais fácil. É uma forma didática, eu só troco a ordem. Porque eu aprendi tributário começando pelos livros. E é por isso que eu saí da faculdade, não estou exagerando. Eu não passei nas provas, porque eu era bolsista, não podia repetir, inclusive, passei muito bem. Eu não sabia, não conseguia visualizar o que era um lançamento tributário. Eu nunca consegui entender na faculdade inteira que um auto de infração era um lançamento. Vocês acreditam? Eu falei, então é isso, o auto de infração já é um lançamento? Vim entender isso, ó, depois. Por quê? Porque a gente começa a estudar pelos livros, que não dá o caso prático pra gente. Aí é isso que acontece. Aí fica essa fama. Que tributário é difícil. Claro, o povo ensina de um jeito que só dificulta. Vamos descer. Mas, grosso modo, gente, a, a tese da petição inicial é essa, tá bom? Aqui ele está citando outras decisões. Beleza? Ó? Recente, ó, tudo que é recente ele destacou mais na petição. Aqui fala que não tem repristinação, certo, gente? É o que a gente conversou aqui, só que escrito de um jeito bonitinho. Ó, gente, a pesquisa desse caso está muito boa. Nunca mais vocês precisam pesquisar de TCMD, o tanto de decisão que essas pessoas acharam. Senhor amado, é bom demais. Certo? Vamos descer mais. Ó, enquanto não for editada uma lei complementar, não pode cobrar. É isso, é isso. Aqui, ele transcreveu o que a emenda constitucional diz, né? Ó, até que lei complementar regule o disposto no artigo 155, o ITCMD competirá se for bens imóveis, onde tiver o bem, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, o estado onde tiver o donatário, ou seja, quem recebeu. O que importa para a gente é esse daqui, ó. O que diz a emenda constitucional. Se os bens estiverem no exterior, o ITCMD pode ser cobrado pelo estado onde o de cujos era domiciliado, ou seja, onde quem morreu era domiciliado. Beleza? Beleza, beleza. Aqui, gente, nesse terceiro tópico, ele diz uma coisa conceitual que geralmente a gente aprende nos comecinhos, no comecinho da aula de tributário. A Constituição Federal não institui tributo mesmo. Ela delimita competência. Pô, ô município, se você quiser, você pode cobrar IPTU, beleza? Beleza.
Se tem algum município que fala, acho que eu não vou cobrar IPTU, não. Pô, o município pode. Ele não exerce a competência dele. Então, na Constituição não tem instituição de tributos. Por que que ele está reforçando isso aqui? Para dizer que mesmo que a emenda constitucional tenha dito as regras lá para instituir o ITCMD, tem que ter uma lei do Estado que regulamente isso, certo? Porque o ITCMD não está instituído na Constituição, lá só tem a competência. Quem tem que instituir é o Estado respectivo. E no caso de São Paulo, não tem uma lei regulamentando isso. Por quê? Porque a lei que tinha foi declarada inconstitucional. E ela não volta a ser constitucional porque veio uma emenda constitucional depois dessa lei. Beleza? Ponto importante, gente. Por que que ele conseguiu eliminar nesse processo, tá? Mas por que que o juiz topou dar uma liminar para um negócio de 17 milhões de reais? E aí na mídia tá saindo muito isso. Porque elas conseguiram não pagar 17 milhões de reais. Não sei se vocês chegaram a ver. Mas, na verdade, elas pegaram 17 milhões e fizeram um depósito judicial, certo? Inclusive, o juiz nem tem muito o que fazer, porque o depósito judicial suspende a exigibilidade, certo? Então, aqui houve um cuidado muito grande do escritório e da família lá em conjunto de deixar o caso redondinho, para o juiz ficar confortável em julgar o mérito. Porque sem esse depósito, o juiz não ia ficar confortável de dar uma liminar e julgar esse mérito com calma, com tranquilidade, certo? Então, ou seja, 17 milhões estão aqui, ó, paradinhos neste processo. Gente, existe alguém que É, tem 17 milhões assim? Pau. Rapaz. uma, uma dúvida para casos de meros mortais como a gente, que a gente vai pegar ainda, Hum, casos que estiver discutindo, mas estiver discutindo, sei lá, 100, 200 mil e talvez o nosso cliente tenha. Mas tem um negócio de uns seguros específicos que dá para colocar, né? Você faz uma carta seguro. Eu esqueci o nome, mas tem um outro tá. nome, eu É acho. seguro Que garantia, né? você, que aí você pega o seguro, você vai às vezes dar 10 ou 15% e você já consegue deixar ele a carta de seguro no mandado. E aí você Dá não também. precisa fazer o depósito integral. Então é muito interessante para nossos clientes que muitas vezes não vão ter esse valor total. É, a maior parte não vai ter, inclusive. Mas essa estratégia de colocar o depósito, o seguro, é só pela questão da estratégia de julgar o mérito, né? Não teria outro. Não, para não entendi a pergunta. Se teria mais algum motivo além da questão do juiz simplesmente para ele deferir a militar, focar no julgamento do mérito, e esse depósito integral seria a respeito disso. É, na verdade, o que eu penso aqui que os advogados quiseram é não ter dor de cabeça com isso. Pô, vamos suspender a exigibilidade, a família é rica. Sim, Suspende a exigibilidade, porque se não tivesse o depósito, eles iam ter que ficar provando. Olha o perigo da demora, olha o risco que eu estou correndo, não sei o quê. Nem precisaram, porque depositaram. Eu acho que a estratégia foi essa, sim. Eu não quero poluir sim. o meu mandado de segurança. E o mandado, quando ele é julgado improcedente e tal, tem alguma custa referente a ele? Eu sempre fiquei com essa dúvida. Ah, tem as custas iniciais que você paga, né? Para você impetrar, você tem que pagar custas. Mas depois, condenação em honorários não tem. Não, isso honorários não tem. Mas as A custas custa é iniciais sobre o você valor da paga. ação, né? Tem que dar Vamos uma ver olhada quanto que que eu eles sempre. pagaram nas custas iniciais aqui? Quanto vocês acham? Ó, esses Ah, uns documentos, 17 mil? mais. Esses documentos aqui, ó, é que estão no processo, mas não têm acesso, tá bom? Eles estão todos guardadinhos. Vamos ver as custas? Ou Olha que cento e setenta bonitinho e as custas. sete 106 mil reais. Nossa. Uau! Essa não pega de volta. Isso aqui já era, tá bom? Mas eles têm dinheiro. Estão muito preocupados com isso, não. Bom, gente, vamos ver então a resposta da Fazenda? Vamos descer. Peraí, antes de você adentrar com a resposta da Fazenda, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Diga. O escritório resolveu fazer a garantia, depósito em garantia do valor, como estratégia, ou assim, porque no mandado de segurança, eles não tinham essa necessidade de garantir, né? É só para não ter Não, dor de cabeça mesmo.
Esse não tinha necessidade de garantir. Nenhuma. Você pode ir com mandado de segurança sem garantir. O que que acontece? Ó, o que que você pede lá? Você fala, ô juiz, é tributário. Me dá uma liminar aí. Para que que serve a liminar? Para suspender a exigibilidade. Eu não quero ser cobrado enquanto esse caso estiver sendo julgado, beleza? O juiz pode suspender a exigibilidade só com base nos seus argumentos, que são bons. Ele não precisa de nenhuma garantia para isso. E eu já fiz essa estratégia que está aqui. Agora, quando o cliente tem dinheiro e eu quero deixar o juiz mais confortável e eu quero garantir a suspensão da exigibilidade, para que eu não tenha que pagar o tributo, porque se não tiver suspenso, eu tenho que pagar o tributo. E pagar é ruim, né? Se você paga e depois você ganha, você tem que pegar pedido de fazer pedido de restituição, aí o bicho pega, certo? Então, eles optaram por fazer esse depósito para não ter dor de cabeça mesmo. Para o caso, para o juiz se focar no mérito aqui. Certo? Esse é meu entendimento, tá, gente? Eu não tava lá, obviamente, no time. Ah, entendi. É porque, assim, como não tem a lei complementar, o Estado não fez a lei, está querendo enfiar a cobrança por meio de emenda constitucional. Assim, se a gente for analisar É um direito bom, tecnicamente, é um direito muito bom. Só que, é, só que pensa comigo, gente, tudo que é caso famoso ia dar muita ia repercussão dar esse negócio. repercussão. E assim, todo É, mundo sabe que a família tem grana, não, é entendeu? verdade. Então, são essas coisas que a gente tem que pesar também. Mas o meu cliente normal, sem ser famoso, é um direito muito bom. Eu ia com os pés na costa. Olha, olha o tanto de decisão favorável que os caras acharam aqui, um monte de decisão favorável. É um argumento muito bom esse caso aqui. Ô, professora, e aí agora que está a questão, né? Por isso, o planejamento, né? O planejamento tributário, a holding familiar, né? Evitaria tudo, boa parte disso tudo, né? Será que eles não fizeram? Mulher, Não, né? Porque não tem tá ideia. discutindo. Não tem ideia, mas eu duvido que o Silvio Santos tenha comido bola, né? É, É, pois bem, de jeito nenhum. Imagina, esse homem é muito bem assessorado. Holding nem é. Eu não dou muito minha opinião sobre holding, porque não é um tema que eu domine muito bem. É uma coisa que está no meu radar para eu dominar melhor, tá? seria bem interessante se eles É, tivessem feito isso, porque aí estava evitando isso, bastante coisas, entendeu? A holding é para isso aí mesmo, para evitar esses desgastes aí. de verdade eu não sei, porque não entra nesse nível de detalhe, né? A petição. Uhum. Quer dizer, Mas deve nesse ter os caso, documentos lá. está tratando Olha, só de uma parte da fortuna. A Só uma gente não sabe parte. da outra. Pois É, é. só uma parte, não tem mais coisa que a gente não sabe. É dinheiro, hein? mas se Tem. for observar, o teor até da ação é só sobre os imóveis no exterior, né? E aí, sobre o que está no Brasil, aparentemente já foi tudo sem problema nenhum. A questão é só sobre o que está no exterior. Ah, o que E está aí, no no Brasil exterior, quando tá, você o vai que tá para. no Brasil tá no outro processo, viu? Aguenta seu coração. 47 milhões de Ah, imposto do imposto também? sendo discutido lá. Sim. Que geralmente, quando você vai para uma questão internacional, é muito mais complicado, que você tem que ver um monte de acordo entre países, É, legislação do outro país. pois é. Bom, ó, o juiz negou o sigilo do caso, mas deferiu a liminar, tá? E você vê, ó, o juiz deferiu a liminar porque pelo que eu entendi aqui, ele concorda com a tese, ó. De fato, é inconstitucional o artigo 4º da lei do Estado de São Paulo, então não pode cobrar ITCMD porque não tem lei complementar, certo? Muito que bem, muito que bem. Vamos descer. Aqui, é, só está dizendo que fez os depósitos conforme prometido. Aqui, gente, ó, a parte incontroversa, gente, que são esses outros bens, que eu não sei quais são, a família pagou ITCMD de 14 milhões, tá? Isso aqui foi valor pago mesmo, de verdade.
Isso aqui eu não estou discutindo. Eu concordo que eu preciso pagar e realmente paguei. Então, o escritório avisou isso aqui. Para falar que teve boa-fé e tal, porque eu só estou discutindo realmente o que eu acho que é indevido. E aqui o depósito do que ele está discutindo, de 17 milhões de reais. Certo? Aqui é um pedido de regularização processual, tranquilinho. Vamos descer mais. Aqui a resposta. Contando os fatos, tranquilo. Percebe? A maior parte da manifestação da fazenda é nessa parte aqui, de que o mandado de segurança não é a medida correta para discutir isso. Por quê? Lembra que a lógica do mandado de segurança é as provas têm que estar na cara do gol ali, ó, na petição inicial, não pode ter dúvidas. E aqui ele fala que tem dúvidas. Beleza? Vamos entender o porquê, ó. Achei inteligente essa resposta também. Aqui, olha só, ó, não sou eu que estou falando. São os termos da petição da Fazenda, ó, da Procuradoria-Geral do Estado. Olha as palavras, gente. Causa estranheza, que abre aspas, está escrito aqui na petição, ó. Causa estranheza que o proprietário de uma das maiores fortunas do país, Sênior Abravanel, tenha contraído empréstimo e igualmente esquisito que tenha feito isso com uma das suas filhas. Ele usa a palavra, isso destoa muito das coisas que usualmente a gente observa. Por que que eu estou grifando essas palavras aqui, ó? Porque quando a gente pensa em planejamento tributário abusivo, nunca é cara crachá. Ninguém vai falar, olha, eu fiz mesmo planejamento tributário abusivo, viu? Isso não existe, não vai ter uma prova concreta. É sempre indícios. É sempre coisas que não são normais para o senso comum, certo? E aqui, o que a Fazenda, o que a Procuradoria está dizendo é que não é normal você fazer um empréstimo de 10 milhões com a própria filha e agora você quer tirar isso da base de cálculo do ITCMD, porque isso é uma dívida, certo? E ele fala, o próprio empréstimo, o próprio contrato de empréstimo, ele é estranho, porque ele não tem prazo para pagamento. Mas, ao mesmo tempo, ele dá o direito de quem emprestou exigir o valor integral da dívida. Como que eu tenho um contrato de empréstimo? Poxa, eu não sei quando você vai me pagar, não é quando você quiser. Aí me dá na telha, eu vou lá e te cobro. Certo? Não sou eu que estou dizendo, gente. É argumento da Procuradoria aqui da Fazenda. É assim que ela vai montando o argumento dela. Pô, isso aqui é estranho, não faz sentido. Certo, gente? Outra coisa estranha no empréstimo que está escrito aqui, ó. O valor do empréstimo, ele foi depositado em favor de uma empresa, uma sociedade anônima, que pertence também à família. Seria depositado, né? Seria depositado, Certo, gente? Porque não foi pago, né, esse empréstimo. Bom, aqui, ó. Aí, o que que a Fazenda, a Procuradoria fala? Por isso que eu preciso de prova de que esse empréstimo de fato é verdadeiro. E no mandado de segurança eu não posso colher essa prova. Por isso que aqui não é a via correta. Certo? Olha a lógica, olha o raciocínio. Não estou falando se eu concordo ou não, mas que está bem estruturado o raciocínio. Está. Outra coisa. Repara que quando ela cita as decisões, ela coloca em maiúsculo o nome de quem deu as decisões favoráveis. A Fazenda também fez um trabalho muito bom de pesquisa, certo? E aqui está dizendo que realmente para você abater o valor da dívida da base de cálculo do ITCMD, realmente faz sentido, tem que abater mesmo. Mas você tem que provar de que, de fato, a dívida foi transferida para os herdeiros e que isso reduziu o patrimônio. Gente, faz sentido também, certo? Se a dívida não tiver sido transferida para os herdeiros, eles não vão ter que pagar essa dívida, então não vai diminuir o patrimônio deles, certo?
Tá aqui, ó, bonitinho. Mesma coisa também, ela deixou em negrito as partes que a gente tem que ler. E fez uma pesquisa boa também, ó. Outra pesquisa. Para tirar da base de cálculo, ó, a desembargadora. Que nome interessante, nunca vi, ó. Spoladori. Que chique, né? Tem gente que tem até o nome é chique. Senhor. Ai, ai, ai. Aqui também é uma coisa, ó. Você não provou que a dívida existia, tá bom, gente? Isso aqui é. Não. Aqui, batendo na mesma tecla. E para eu provar que esse empréstimo é verdadeiro, preciso de dilação probatória. E aqui no mandado de segurança não tem dilação probatória. Por isso que aqui não é a via correta. Faz favor de entrar com uma ação normal, uma ação ordinária, certo? Então é inadequado essa via eleita aqui. Bom, agora sobre a segunda parte, ó, o falecido Sênior Abravanel seria proprietário de 429 milhões de reais no exterior. Aí aqui ele, olha as palavras, ó, palavras. Nada menos do que 428 milhões está situado em uma entidade situada no conhecido paraíso fiscal das Ilhas Bahamas. Eu tô lendo o que está escrito aqui, beleza? Aí ele fala, o valor dos bens do Silvio Santos no Brasil é de 350 milhões. Então quer dizer que a maior parte dos bens dele estão fora. E aqui olha a palavra, ó. Abre aspas de novo. Causa profunda estranheza que a sua fortuna estivesse a maior parte, além de estar fora do Brasil, no paraíso fiscal, nas Bahamas. Certo? Outra coisa que aqui a petição da Fazenda fala. Ausência, eu não consigo saber o que é que essa empresa lá fora faz. Porque ela tem 400 milhões de patrimônio. Ela faz o quê? Olha a palavra que ela usa, ó. Ausência de identificação precisa da atividade econômica subjacente à estratosférica participação societária. Uma empresa desse porte, eu não consigo entender o que ela faz. 0 empregados. 0. O que mais que ela falou aqui, ó? O Sênior Abravanel tinha 100% da participação societária nela, certo? E o endereço da empresa é uma caixa postal apenas. Tá vendo, gente? É esse tipo de coisa que a Fazenda cai matando em cima, certo? Não sou eu que tô falando, aqui, ó, do argumento da Procuradoria, certo? Que a gente tem que prestar atenção nos nossos casos. Aí, olha o que fala ainda, ó. Ainda tem 5 empresas embaixo dessa empresa principal. E aí, olha, abre aspas novamente. Todas, não é de surpreender, igualmente situadas em paraísos fiscais. Certo? Aí ele fala, a existência de complexa e intrincada estruturação societária. Certo? E aí aqui a palavra que ele usa, ó, planejamento tributário destina-se a ocultar a existência de bens. Beleza? Colocando esses bens para fora do país. Certo? Que na verdade o que ele quer dizer é, na verdade esses bens eles estão no Brasil. Colocaram lá de fachada. É isso que ele está falando aqui. Certo? Beleza? Aí ele volta a bater na tecla. Para eu saber se essa empresa existe de verdade, se os bens de fato estão lá fora de verdade, se não tem simulação aqui, ó. Preciso provar se não teve simulação. Eu preciso de prova. E prova eu não consigo fazer em mandado de segurança. Então percebe que a maior parte da petição é focada nisso. Vamos descer mais? Tá caro, gente? Professor, eles pegam os mínimos detalhes, hein? Meu Deus. Sim, senhorita. Ah, Dessa vez a Procuradoria do Estado me surpreendeu, hein? oi? Dessa vez a Procuradoria do Estado aqui me surpreendeu, a estadual. Essa petição tá bem feita, não tá? Bem Não, tá estruturada. muito
Não, mas isso não é a praxe, né? Não, não é. Mas também vamos combinar que esse caso também, né? Não é comum, né? Não, Só nesse é caso, 17 milhões. No segundo caso, 47. É dinheiro, né? dinheiro demais. Não, aí eu acho que merece também, né? Um time de procurador. É, foi um time todo isso aqui. Passou por 10 mil revisões. Aí eu deixei essa frase aqui até em outra cor, porque a procuradoria fala assim: inclusive, né? Se for provado que tudo isso foi uma simulação, abre aspas, ó, até possivelmente haja interesse da Receita Federal nos desdobramentos do caso. Porque, de fato, né, se a empresa lá fora é uma simulação, será que não deixou de pagar imposto de renda aqui no Brasil? Não é? Já que foi mandado tudo para lá. O que será que aconteceu? Deve ter implicação federal também aqui, que eu não sei qual é, porque eu não tenho o caso inteiro, mas faz sentido. Aqui colocou uma notícia de jornal, daquela época que deu uma confusão, né? Que soltaram um monte de documentos na mídia de as empresas que ficavam lá no Panamá, tudo de fachada, só para não pagar imposto. Certo, gente? Vamos descer mais, deixa eu ver o que tem aqui, ó. Cita sempre os nomes, ó, deixa em caixa alta os nomes os nomes de quem proferiu as decisões favoráveis que a Fazenda achou. Ó, a gente percebe que a gente ainda está na fase, no, na fase, não, no item, que eu estou falando só da legitimidade processual, da via processual escolhida. O foco da Fazenda é isso. Eu quero tirar isso de mandado de segurança. Vamos descer. Descer, descer, descer. Taratata. Ó, incerteza, ó, tudo isso. Esse é o foco. Eu não quero discutir isso por mandado de segurança. Agora que começa o mérito. Na página 24 da petição. Deixa eu ver se é da petição mesmo ou se é do. Isso, na página 24 da petição. Bom, aqui, aquela tese lá, não vai ter muito o que falar, porque na cabeça da Verônica, procuradoria. Oi? tem uma pergunta. O que que você acha dessas petições por tópico? Eu gosto, fica estruturada, né? Então, É que nem a Fazenda também fez, né? É difícil ver. Acho que é porque ficou muito grande, né? Ficou melhor, né? é. Todas as minhas petições da vida inteira eu sempre aprendi a fazer por tópicos, para organizar, né, para quem está lendo. Colocar os números, você fala? Dos números aqui eu falo. Aqui, né? Aqui, ó. 65, não. 65, não, os números aqui, tá Ah, nos vendo? parágrafos. Parágrafos, isso, desculpa. Ah, os números nos parágrafos. Eu gosto também. Não, eu acho bacana também. Organiza a mente de quem está lendo, né? Mas isso é gosto, né? Algumas. Eu confesso que as minhas, nos meus tempos de contencioso, eu não punha os números dos parágrafos, sabia? Mas era por uma questão, acho que eu não lembrava disso. Eu também não colocava, mas eu acho interessante um escritório que eu passei, quando eles vão mencionar a petição de folhas tal, na linha, por exemplo, na linha Ah. 66, então fica inclusive mais fácil de quem Uhum. está lendo, do juiz, do assessor, quem quer que vá Achar, ler, né? ir lá e achar o que você está falando. Aí eu Verdade. passei a adotar também, porque eu achei que ficou assim muito bom para a prática, né? Para É a mais usualidade do didático, dia a né? dia. Isso, na verdade, é relativamente novo, assim, entre aspas, né? Porque, assim, eu também trabalhei em 2 escritórios grandes aqui de São Paulo no contencioso e não usava na época. E tinha umas petições enormes, nossa, era uma coisa, né, horrorosa. E não tinha, mas eu vejo também, eu costumo, né, ultimamente eu ando, né, ando vendo nas petições. É por isso que eu perguntei. Eu acho que é bem novo mesmo. Eu acho que é novo, porque é um escritório que eu passei há pouco tempo que eu vi Faz. essa parte Faz de sentido, viu? colocar número. Aí eu achei interessante. Facilita. Tudo que é para deixar mais didático, né, gente? É melhor. Outra coisa de petições. Eu, eu fico. Eu tenho sentimentos contraditórios sobre isso. Eu vi algumas petições recentemente que elas não são feitas em um Word normal assim, fundo branco. Elas parecem que são feitas no Canva, coloridas.
Só Hum. que os grandes escritórios eu ainda não vi nenhum que adotou, então eu tenho dúvida se realmente fica melhor essa petição mais colorida, tipo Canva. De verdade, eu não tenho opinião formada sobre. Essas petições, elas têm até um nome que eu não lembro agora, mas assim, Legal Design? é alguma coisa assim, mas as que Não eu é peguei Visual Law? nesse sentido, Visual é Law. Visual Law. Isso. As que eu peguei nesse sentido, eu achei que ficou tão difícil a leitura da petição que eu particularmente não gostei. Eu achei que dificultou A a leitura. leitura. Hum. Não, na Aí, verdade, que parece que fica muita informação, né? No sentido visual. é, eu tenho dúvida também disso. Eu vi algumas, não achei muito mais fácil de ler também. Mas enfim. E assim, os escritórios grandes não adotaram, porque eu nunca vi nenhuma petição de um escritório grande assim ainda. Também não. Então, os grandes têm dinheiro, né? São ricos, estão na frente das paradas de sucesso, têm contato. Se eles não adotaram, alguma coisa tem, né? Beleza, de descer. Essa parte da petição aqui é o fundamento legal, tá? Para a procuradoria, meu, se tem uma emenda constitucional que diz que o Estado pode cobrar sobre bens lá no exterior, não tem problema nenhum. E o que que ela fala, que eu achei inteligente o argumento também. Vou tentar resumir para vocês aqui. Ela fala o seguinte, ó. Na verdade, a emenda constitucional, a 132, ela fala assim: para os bens que estão localizados, para os bens móveis, né? Que é o nosso caso, bens móveis, ações de empresa, que estão localizados no exterior, o Estado competente para cobrar o ITCMD é o estado onde a pessoa que morreu morava, onde ela residia. Beleza, então o Silvio Santos não morava em São Paulo? Então é São Paulo. Então, a lei do estado de São Paulo, a única coisa que ela precisa fazer é instituir o ITCMD. Ela nem precisa descer ao nível de detalhe de dizer como que ela vai cobrar o do exterior. Porque se ela institui o ITCMD aqui em São Paulo, e a emenda constitucional diz que é São Paulo que pode cobrar quando o bem está no exterior, é só disso que eu preciso. E a lei que institui o ITCMD de São Paulo já existe. Nem preciso do artigo 4º mais, que é o artigo 4º que falava especificamente dos bens do exterior. Gente, tenho dúvidas sobre esse argumento, mas que a pessoa foi criativa, foi criativa. Vamos combinar. Não consigo ainda falar para vocês. Pô, Verônica, você concorda, você discorda? Não, não sei, gente, de verdade. Não tenho opinião formada, mas que foi criativo. A pessoa que bolou esse argumento, foi. Não preciso dar o braço a torcer, tá bom? Vamos ver que fim vai dar quando vier a sentença. É esse o argumento aqui, tá certo? Aí, tanto que ele fala assim, ó. Eu só preciso do comecinho da lei de São Paulo, que institui o ITCMD. Só isso. Nada mais. E essa parte nunca foi declarada inconstitucional, já existe. Enfim, certo? É, sacada, sacada. Sacada, né? Vamos ver. Um caso famoso desse, não é? Não, mas ela tá uma briga jurídica boa. É, vamos esperar. Não tem sentença, certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Quando a sentença sair, a gente nem precisa se preocupar que o Léo Dias deve colocar lá na página de fofoca. O que que eu quero mostrar? Beleza, gente, o grosso a gente viu, tá? O que que eu quero falar em Léo Dias? Eu quero mostrar essa petição aqui agora para vocês. Ó. O escritório pediu um pedido de reconsideração para botar em sigilo. E baseado no quê? Nas decisões, talvez até do Léo Dias esteja aqui. Olha, olha, olha as manchetes.
Sonegação. Herdeiras de Silvio Santos vão à justiça para pegar 429 em paraíso fiscal. Se negam a pagar imposto e brigam na justiça por herança milionária. Vamos combinar, né, que as manchetes não são verídicas, né, gente? Pô, não é isso que está acontecendo aqui. Elas depositaram. Pô, é justa a briga delas, vai, vamos, enfim. Mas aí eles juntaram todas as cópias, ó, das Brecha no direito notícias. brigar, né? Hã? Se tem a brecha no direito, elas têm que brigar por Tem que ele. E aí, brigar, elas estão certíssimas. Tem que brigar. E brigaram honestamente, depositaram, tudo bonitinho. Não estão fazendo. Olha, tá tô perfeito nem esse caso aqui. Mas aí ele juntou todas as fofocas aí, ó. As páginas. Aí, ó. Beleza, gente? Tá aqui, ó. E depois disso não tem mais nada, tá? Acabou o processo. Temos que aguardar. Se o juiz botar em sigilo, eu nem vou. Eu não vou conseguir mais xeretar no caso, nem eu e nem mais ninguém. Mas não sei se ele vai colocar. Certo, gente? Tranquilo esse caso aqui do mandado de segurança? sim. Ó, o Tarcísio mandou colocar os melhores procuradores para o ataque. Faz sentido. Vamos ver o outro caso, então, que é o caso da ação ordinária. Ó, que bonitinho. Ação ordinária. Pediu segredo de justiça também. Certo? Igualzinho o outro. E o juiz negou também. Tá bom? Depois eu vou mostrar a decisão que negou. Essa decisão que negou foi mais legal que a outra, porque a outra ele não explicou por que que ele negou. Ele só falou, viu, eu não vou dar o segredo de justiça porque não tem nenhuma das hipóteses do artigo 189 do CPCI. Esse aqui ele explicou o porquê. Eu falei, fez sentido, esse juiz aqui é casca grossa, esse aqui. Bom, aqui, gente, a discussão nessa ação aqui, a ação ordinária, é para os bens que estão no país agora, tá bom? Não são os bens que estão em outro país, é os bens daqui mesmo. E como você pode ver, a Renata perguntou de holding. Olha aqui, ó, as holding da Eu vida. Aqui, ó, as holding. empresas dele no país. Tem um bocado, tá bom? Ó? Participações, empreendimentos. O que que é isso aqui se não holdings? Ele não dormiu no ponto. Bom, ao tanto, seis, bastante. O que é que está sendo discutido aqui? Aí aqui vem a minha bato na tecla. Muita pessoa tributarista fala que não precisa de conceitos contábeis. Precisa sim. Este é um caso de ITCMD que precisa de conceito contábil. E quando eu falo, às vezes as pessoas se assustam, contabilidade é muito difícil. A parte da contabilidade que um tributarista precisa saber, gente, é só o básico. Não precisa nem saber fechar um balanço. Eu nunca fechei um balanço. Até na faculdade, quando eu fazia os exercícios lá para fechar balanço, a maior parte dos meus balanços nunca bateu um lado com o outro. E, pô, não tem problema nenhum. Eu não quero fechar balanço, eu não quero fazer conta. Eu só tenho que entender a lógica. E o que está sendo discutido aqui, ó? Pensa comigo, vamos raciocinar agora. O que é que está sendo transmitido na herança? São empresas, certo? Qual é o valor dessa empresa para fins de eu determinar a base de cálculo do ITCMD? A lógica que está na lei é o valor patrimonial. O que é patrimônio? Isso é na contabilidade que tem. O que é o patrimônio de uma empresa? O patrimônio de uma empresa são os ativos menos o passivo. O que sobra é o patrimônio, saca? É isso que é patrimônio. Patrimônio é um bolo formado por três ingredientes: os bens, os direitos, que são os ativos, de um lado, e do outro lado as dívidas, ou seja, os passivos. É isso que é o patrimônio, certo? E esse conceito é na contabilidade. E a pessoa que foi fazer esse caso precisa conhecer o que é. Aí, vamos imaginar, e eu já vi isso, uma empresa que tem mais dívidas
do que ativos. Isso gera um patrimônio líquido negativo. Ou seja, em outras palavras, tudo que a empresa tem não paga as dívidas dela. Simples assim. Patrimônio líquido negativo. No imposto de renda, quando uma empresa tem prejuízo fiscal, ela não paga imposto de renda, lembra disso? Porque a base é negativa, não tive lucro nenhum. Quando o patrimônio de uma empresa que está no inventário é negativo, qual que é a base do ITCMD, se o patrimônio é negativo? A tese aqui dessa ação ordinária é que a base é zero, não tem base nenhuma para pagar imposto, porque o patrimônio líquido é negativo, certo? Mas o Estado, muito espertamente, criou uma portaria. Bem, vamos achar a portaria. Aqui, ó, que está na lei, né? Ó, a base. Vamos recapitular a pirâmide de Kelsen, certo? Existem a estrutura das leis. Tem as leis, embaixo das leis, para regulamentar elas, tem as portarias, as INs, essas coisas todas. E as que estão embaixo não podem não pode superar, não pode contrariar o que está em cima, certo? Então, eu tenho uma lei, beleza? E aí, depois eu tenho uma portaria, que fala assim, a base de cálculo do ITCMD é o valor patrimonial mesmo, é o patrimônio lá. Mas tem duas exceções. Tem duas exceções. Que não vai ser o patrimônio. Quando o patrimônio for negativo. Se o patrimônio da empresa for negativo, a base de cálculo vai ser o valor nominal das ações. O que é o valor nominal das ações? Quando você cria uma empresa, gente, você fala, ó, eu vou botar 10 mil reais, certo? 10 mil reais. E isso equivale a 10 mil cotas. Então, cada cota vale R$ 1, certo? Mas aí, isso é quando você criou a empresa, esse é o valor nominal. Só que você cria a empresa hoje, amanhã, esse valor patrimonial da empresa, ele varia, não é? Porque ela pode ter lucro, ela pode ter prejuízo, beleza? E aqui o fisco espertamente falou assim, se por um acaso o patrimônio for negativo, então eu não vou considerar o valor patrimonial, eu vou considerar o valor nominal. O valor nominal vai ser sempre positivo. Sempre. Porque ninguém não se cria uma empresa com um valor negativo, percebe? Então, é isso aqui que o fisco fez. Outra coisa que o fisco fez, foi esperto. No sistema, na hora de calcular o ITCMD, ele fala assim: faz favor de colocar para mim dois valores. Dois. Um deles é o valor patrimonial da empresa e o outro valor é o valor nominal das ações ou das cotas. E qual que vai ser a minha base de cálculo? O que for maior. No sistema tá assim. E aí a lógica, o argumento é, isso viola o princípio da legalidade, porque uma portaria está contrariando o que está na lei. A lei não fala isso, a lei fala é o valor patrimonial. E se o valor patrimonial for negativo, meu, azar do fisco, não tem base de cálculo, certo? Isso significa deixar de pagar 47 milhões. E aqui tem uma tabelinha. Olha, gente, dica de petição, tabelinha. É ouro. Olha aqui o que ele colocou na tabelinha, ó. O valor nominal das ações, das cotas lá da empresa, ó, 200 milhões, 293 milhões, 868 milhões, é dinheiro, não? Aí, tanto. Total, somando tudo isso, 1 bilhão e lá vai bolinha, e dá um imposto a pagar de 47 milhões, certo? Qual que é o valor patrimonial que está lá na lei, de acordo com o que está na lei, valor patrimonial. Veja que essas três primeiras empresas aqui, ó, a SS Participações, a Cisan Participações e a Empreendimentos, todas elas estavam com patrimônio negativo, ou seja, mais dívidas do que ativos. Se vender tudo que a empresa tem,
não paga todas as dívidas, ainda fica devendo 80 milhões nessa primeira, ainda fica devendo 300 milhões nessa segunda, percebe? É isso que é patrimônio negativo. E aqui embaixo, o patrimônio das outras era positivo, certo? E aqui na terceira coluna da tabela, então qual é a base de cálculo do ITCMD? Para as três primeiras, que o patrimônio é negativo, eles colocaram R$ 1 como valor simbólico. E nas outras três aqui, colocaram o valor patrimonial mesmo, certo? Chegaram numa base de cálculo de 7 milhões e o ITCMD de 4%, 283 mil reais, percebe? Então, o fisco quer cobrar 47 milhões 857 mil e elas acham que devem pagar somente 283, certo? Então, a discussão neste processo aqui é de 47 milhões de reais. Dinheiro, hein? Dinheiro. Por que é que aqui escolheram... Por que não discutiram isso por mandado de segurança? Vamos pensar logicamente agora, de novo. Para eu definir o patrimônio de uma empresa, quanto que ela tem de ativo e de passivo, isso é um contador que precisa fazer. Um contador, uma contadora. E eu tinha um professor, eu lembro dele, ele foi o melhor professor. Eu só consegui aprender contabilidade por causa dele, porque pensa, eu era lerdinha para aprender, não foi fácil. Joãozinho. O apelido dele é Joãozinho porque ele é bem pequenininho, ele é menor que eu. Eu tenho 1,59 m, ele era menor que eu, batia tipo aqui assim no meu queixo. Mas pensa, é inteligente. E ele falava assim: o único número na contabilidade que é definitivo é o CNPJ da empresa. Todos os outros, eles são frutos de julgamento, tá? Então, para eu colocar quanto que a empresa tem de passivo, eu tive que fazer julgamentos, não são números fixos. Então, aqui é o típico caso que não dá para discutir em mandado de segurança, porque alguém vai contestar esse balanço, com toda certeza. Vai ter perícia para ver se os cálculos estão certinhos, se o patrimônio é negativo mesmo. Por que é que ele ficou negativo? Não sei, eu não vi esse balanço, ele não está aqui, certo? Por isso que esse caso seria impossível de tratar por mandado de segurança e o escritório nem tentou. Beleza, gente? Resumo da ópera. O que que o escritório fala? Que faz sentido você adotar o valor patrimonial como base de cálculo, porque é o valor patrimonial que tem lá a situação econômica da empresa. Aquele valor nominal que você coloca quando você monta a empresa, que não quer dizer nada. Depois que a empresa começa a operar, só Deus sabe o que vai acontecer. Beleza? É uma tese muito boa também, certo? Se e somente se esse laudo contábil de fato for aceito, tiver bem certinho. Na minha cabeça faz sentido que de fato o valor patrimonial é o mais correto, beleza? Mas vamos esperar a decisão, porque é um caso bem, bem grande, né? Bem famoso. E um direito muito bom também, inclusive, igual o primeiro caso que a gente viu. Beleza? Basicamente, a tese aqui afronta o princípio da legalidade, tá? E, ó, é muito importante, ele repete muito isso daqui. Porque, gente, é o típico caso que talvez chegue nos tribunais superiores. E se você não colocar desde o começo, afronta os princípios, depois para você conseguir fazer subir, né? Só Jesus na causa. Descer. Aqui é a mesma estratégia, ó. Decisões favoráveis que o escritório arrumou em formato de tabela, em ordem decrescente, ó, a mais nova primeiro e foi descendo. Organização, né? Olha que bonitinho que ficou. Beleza? Bonitinho. Reforçou aqui o pedido de segredo de justiça e mesmo fez o depósito judicial também, certo? Também depositou judicialmente. E vamos esperar para ver o que dá. Aqui, ó. Pagou 106 mil também, ó, de custas. Aqui. Acho que é o teto, não é? Oi? Acho que é o teto. É o teto. Rapaz. Veja que os juízes são diferentes, tá? O juiz do outro caso não é esse sujeito aqui, esqueci o nome, mas eu conferi isso.
E aqui ele também negou o pedido de segredo de justiça. Por quê? Cadê? Ó, falou assim, que a regra geral é que os processos sejam públicos, principalmente quando ele é de questão tributária. Eles só deixarão de ser públicos quando tiver alguma das hipóteses do artigo 189. Aí ele fala assim, ó, não basta você alegar que vai mostrar alguma coisa pessoal, porque é da natureza de qualquer processo tratar da vida privada das pessoas. Eu achei inteligente esse argumento aqui. Todo processo cuida da vida de alguém, gente, todo, inclusive os tributários. Isso é normal, não é? E aí ele cuida da vida dos cidadãos, da rotina das empresas. Aí ele falou assim: se todo mundo não quiser ter sua vida exposta e tiver num processo e vir me pedir para ter sigilo, eu vou acabar invertendo a lógica do Código de Processo Civil, onde tudo vai ser sigiloso e só poucos serão públicos. Achei inteligente e aí indeferiu. Vamos ver se permanece. Eu achei interessante porque é outro juiz, os dois indeferiram. E ele até fala, eu não sei se é esse ou no outro, que é, que o inventário faz sentido ser sigiloso, porque o inventário é diferente, tem coisas sigilosas que não diz respeito a ninguém, só as pessoas ali que estão transmitindo, mas aqui não, aqui é uma discussão tributária, aí sim diz respeito a toda a sociedade. Hum, Everou. hum, Mas nesse caso, aparentemente, manter esse tipo de processo sem o sigilo dá uma certa proteção para o julgador, né? Porque imagina um processo desses em segredo de justiça com uma decisão tão polêmica quanto foi essa liminar, né? Ou então, nesse processo, no caso. Ah, mas o que foi isso? Um processo fora de segredo de justiça, qualquer pessoa acessa e e quem vê, tem uma certa noção do direito vai entender, né? exato, É muito mais para preservar o julgador, o juiz, quem realmente vai tomar a decisão, do que em prol da sociedade, sabe? exato, também, a gente tem eu falei até esse termo na live hoje, é cover S. Não vou traduzir porque, né? Eu tô cobrindo o próprio traseiro, se der ruim. Ó, aqui ele ressalta que 14 milhões já foi pago de imposto, é a mesma tabelinha do caso anterior, tá bom, gente? E ela pagou antes mesmo do fisco cobrar, antes mesmo de ser exigível, porque o cálculo ainda não foi feito lá no inventário, mas ela já pagou os 14 milhões, porque esse ela nem discute. E aí fez 47 milhões de depósito nesse caso aqui, ó. Ó as herdeiras. 7 mulheres. Só tem mulher na vida do Silvio Santos, né? Iris, a esposa, e essas outras aqui, acho que é tudo filha, né? Eu nem sabia. A única que eu já ouvi falar era essa Patrícia aqui. O resto, aprendi agora. Certo, gente? Hum, hum. Vamos descer. Pedido de reconsideração do, do sigilo, tá? Igual na outro processo, igualzinho. Falou, o tanto de fofoqueiro no meu pé. Pelo amor de Deus, Isso quer dar ser famoso, né, gente? Faz parte da vida. Eu queria um problema desse pra mim. Já pensou? E aqui acabou, não tem resposta. Certo? Parar de compartilhar. Ah, ele teve um filho homem e faleceu? O Roberto sabe da vida dele toda, eu não sabia disso, não. E esse filho homem não tem neto? Não tem filho? Porque aí o filho, provavelmente não, né? Porque senão o neto dele também participaria da herança, né? Gente, curtiram o caso do Silvio Santos? Aqui a gente teve aula de processo tributário, estratégia processual tributária. Tivemos
aula de o que tomar cuidado nos planejamentos tributários que a gente faz. A gente viu que a Fazenda usa palavras do dia a dia mesmo, esquisito, não é normal, justamente porque o planejamento tributário nunca é cara crachá, é feito de indícios mesmo. Tivemos aula de ITCMD aqui, de quando os bens estão no exterior, aula de hierarquia das leis, tá vendo? Tudo em um caso só, certo? Uhum. Eu vou colocar essa aula gravada assim. Pode ficar em paz. Eu vou parar de gravar agora para abrir para perguntas, porque daí todo mundo pode perguntar à vontade, sem medo de ser feliz. Beijinho, beijinho.